Dentro desse contexto, o Biden foi muito claro, né? Não ele, mas ele não consegue falar duas palavras, né? Mas através do secretário de Estado, etc., em deixar claro para o governo de Israel que era inaceitável um ataque de Israel efetivamente destrutivo ao Irã. Então foi feito um ataquezinho meia boca lá, 2, 3 mísseis, o Irã disse que destruiu os mísseis no ar e acabou. Por quê? Porque o Biden, o governo americano, né, e o Biden como candidato, principalmente o Partido Democrata, não pode escalar a guerra no Oriente Médio até as eleições, pelo menos. Você citou Israel, e eu tenho uma pergunta que estava aqui na pauta que eu não te fiz ainda, eu vou aproveitar o gancho, que essa relação Israel e Irã, né? Porque teve um ataque nos últimos 2 dias aí, Israel atacou Irã atacou Israel, e o que já tinha acontecido antes, né? Até com a queda lá do helicóptero do presidente. Como é que tá? O que você pode passar pra gente aí? Conflito Israel e Irã. Nós começamos uma situação complexa, só para amarrar causa e efeito, né, em 7 de outubro. É muito difícil para um analista imaginar que um dos melhores sistemas de inteligência do mundo, que é de Israel, cuja fronteira era altamente vigiada e, segundo até alguns depoentes, podia perceber uma barata se aproximando de um muro, né? Sofreu um ataque daquele no dia 7 de outubro, que, segundo eu mesmo coloquei lá no vídeo, estava sendo planejado há 2 anos. Quando você para olhar, você vai descobrir também que investidores venderam ações de empresas de Israel 2 dias antes. Ele é adivinho? Ele é vidente? Como é que há um ataque daquela natureza, daquele porte, daquele tamanho, a um país que tem uma tecnologia desse porte? Sistemas de defesa desse porte e serviço de inteligência também. Considerado um dos melhores do mundo. Anos, né? Exatamente. Bom, esse começou o primeiro problema. O segundo foi quando Israel, vamos falar, o governo israelense, definiu a sua forma de reação. Na época eu gravei um vídeo dizendo que Israel estava entrando numa cilada. Por quê? Porque você combater uma guerra urbana, uma guerra no meio de destroços, geraria efeitos colaterais. Israel entraria num conflito de difícil resultado. E isso se provou verdadeiro. Já se passaram mais de 6 meses, Israel não conseguiu ganhar ainda do Hamas. Ele não está combatendo contra o exército do Irã, nem contra a Rússia. Ele está lutando contra o Hamas. E passados mais de 6 meses, ele ainda não alcançou a vitória. Então, na época, eu disse o seguinte: Israel entraria num cheque, não um checkmate, porque ele encerra o jogo, mas ele entraria num movimento de cheque, onde ele passaria por um desgaste, isso está gravado lá em vídeo, ele passaria por um desgaste, uma guerra de atrito muito difícil, onde ele fomentaria uma fábrica de terroristas. Por que isso? Porque quando você avança e eu tenho um efeito colateral e morre uma criança de 5 anos, o irmão dele de 7 anos nunca mais me perdoa. Você mata uma mãe, o filho nunca mais vai te perdoar, não interessa o que você diga. E aí eu disse também, se criaria uma fábrica de terroristas. E o outro efeito colateral, voltaria a opinião pública do mundo contra Israel. Está tudo gravado para não pensar que eu falei depois que aconteceu. E é o que aconteceu. E mais, né, o exército mais poderoso do Oriente Médio, a melhor tecnologia, o melhor sistema de inteligência, não conseguiu, após mais de 6 meses, vencer o Hamas. O Hezbollah ainda nem entrou, e o Hezbollah é 10 vezes maior que o Hamas. Isso. O Hezbollah só fica naquele desgaste de lançar mísseis, etc. Aí, tudo isso aconteceu. O apoio e a convicção aumentou entre eles. Porque o que eu disse a você? Quando você é atacado, a gente se une e depois a gente resolve nossas diferenças depois. A opinião pública mundial se voltou contra Israel. As condenações a ponto de, na ONU,
né, haver resoluções contrárias a Israel, a ponto de ser emitido pelo TPI ordem de prisão para Netanyahu. Aí, essa situação, infelizmente, foi conduzida de uma forma que, até o momento, não produziu o resultado que Israel esperava. Com um detalhe, Glauber. À medida que você emprega suas forças numa guerra dessa desgastante, há também um desgaste dos soldados. Eles precisam voltar para descansar. Então Israel teve que retirar a maior parte das forças da FDI e deixar apenas uma divisão lá. O cara precisa voltar em casa, ele precisa descansar. E essa guerra de desgaste, ela não para. Ela é diária. E aí a propaganda, a campanha, o controle de narrativas, eu não estou entrando no mérito, mas há uma guerra informacional que acompanha a guerra bélica. Sim. Muito bem. Agora nós temos aí a possibilidade de Netanyahu, né, de partir para Rafah, pegar ali inclusive a passagem com o Egito. O Egito, que tinha boas relações com Israel, já não tem mais. A Arábia Saudita, que estava se aproximando de Israel, já não se aproxima mais. Estava perto de um acordo. Né? Perto de um acordo. Qual foi o ganho desse processo? Muito bem. Aí vai agora o helicóptero do presidente do Irã cai. Vamos só dar um passo atrás. Teve o ataque lá. Israel ataca a embaixada, mata o principal general das forças Quds, né, como no passado Trump matou Soleimani, que também era o principal general das forças Quds. O que aconteceu na época que o Trump atacou e matou ele? O Irã retaliou atacando bases americanas em todo o Oriente Médio. E o que ficou mais ou menos acordado? Você, para livrar sua cara, ataca, não me causa nenhum problema maior e a gente finge que ficou por isso mesmo. Os Estados Unidos nunca contra-atacou o ataque do Irã. Agora, aconteceu algo semelhante, né? Houve o ataque à embaixada na Síria, em Damasco. O Irã não podia deixar de atacar, retaliou com um ataque a Israel. Israel fez um ataquezinho meia boca para constar. E paramos aí. E por que paramos aí? Porque a peça-chave para a compreensão dessa situação, Glauber, chama-se eleição nos Estados Unidos. O Biden tem na base do partido, dos eleitores do Partido Democrata, um viés de esquerda e a base dos seus eleitores tem um percentual relevante e significativo de pessoas que têm simpatia pela causa palestina. E ele não pode perder esses votos. Por outro lado, ele também não pode deixar de apoiar Israel. Então ele tenta apoiar sem apoiar. E existe um outro fator. Se naquele momento Israel retaliasse o Irã para valer, isso poderia causar um alastramento da guerra e disparar o preço do petróleo. E disparar o preço do petróleo no ano eleitoral significa inflação. E inflação significa perda de voto. O Biden consumiu a reserva estratégica dos Estados Unidos de petróleo e hoje os Estados Unidos depende de importação sem ter um estoque regulador interno. Então veja, se ele estimula Israel a retaliar e uma guerra acontece, o preço do barril do petróleo vai lá para cima. Primeiro beneficiado, a Rússia, que é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. E o primeiro prejudicado, o consumidor dos Estados Unidos, gerando inflação. 2, na campanha eleitoral, o eleitorado do Biden, que são os democratas, que são de esquerda em grande parte, não concordariam. Poderiam, por exemplo, pensar em migrar para o Robert Kennedy Jr., que saiu do Partido Democrata. Então é muito mais palatável como uma opção do que o Trump. Agora imagina esses eleitores migrando para o Robert Kennedy Jr. Então, dentro desse contexto, o Biden foi muito claro, né? Não ele, mas ele não consegue falar duas palavras, né? Mas através do secretário de Estado, etc., em deixar claro para o governo de Israel que era inaceitável um ataque de Israel efetivamente destrutivo ao Irã. Então foi feito um ataquezinho meia boca lá, 2, 3 mísseis, o Irã disse que destruiu os mísseis no ar e acabou. Por quê? Porque
o Biden, o governo americano, né, e o Biden como candidato, principalmente o Partido Democrata, não pode escalar a guerra no Oriente Médio até as eleições, pelo menos, por causa do preço do petróleo, por causa da inflação e por causa da sua base eleitoral. Então, quem pensa que nós vamos ter um alastramento dessa guerra, só se Israel, ou o governo de Israel, num ato completamente isolado, fizer algo extremamente grave. Por exemplo, o governo americano já deixou claro para Netanyahu que não concorda com a invasão de Rafah por via terrestre. Por quê? Porque você vai ter um efeito colateral colossal. Isso vai redundar em quê? Mais gente se tornando radical, mais terrorista e mais queda do apoio internacional, do pouco apoio que Israel ainda tem. Então, não interessa a ninguém o escalonamento dessa guerra. Todavia, Glauber, Netanyahu não tem muitas opções, não. O governo do Netanyahu está extremamente impopular e ele, para fins de sobrevivência política, ele precisa seguir com essa guerra. Senão, há uma possibilidade muito grande dele cair. E aí, se ele cai, no meio de uma confusão dessa, na percepção de muitos, daria ao Hamas uma sensação de que do lado de cá há uma fraqueza. Que o Netanyahu, que é o patrocinador, caiu. É isso que ainda segura o Netanyahu no governo. Entende? E ele vende essa postura de ser forte, né? Sim, ele foi o primeiro-ministro mais longevo no sentido de número de mandatos, etc. Só que o governo dele é um governo de coalizão alicerçado no que eles entendem ser a parte mais conservadora e mais radical de Israel. Agora, uma outra coisa importante, Glauber, a gente esquece que a juventude de Israel é uma juventude integrada a essa agenda mundial. Qual foi um dos países que teve mais vacinação? Lá. Israel. Quando o Hamas atacou, onde foi o maior número de baixas? Numa festa. Uma festa rave. Então não é mais uma juventude que tem o perfil da juventude que lutou as guerras anteriores, de Yom Kippur, etc. Sim. Essa juventude está ficando farta, porque eles têm uma outra percepção da realidade do que está acontecendo. E as famílias daqueles reféns têm feito protestos junto ao parlamento, inclusive pintando as mãos com tinta amarela e pressionando os parlamentares. Essa insatisfação popular, aliada à falta de sucesso em debelar o Hamas, aliado ao fato de haver mais ainda de 100 reféns que permanecem sob o controle do Hamas, aliado ao custo econômico dessa guerra, que está tornando a vida em Israel muito mais difícil, porque se estima que em apenas uma noite Israel chega, quando houve o ataque do Irã, a gastar $1 bilhão em mísseis. Cada míssil é muito caro. Enquanto os Houthis atacam lá eles com drones de R$5 mil, os caras respondem com mísseis. E cada míssil custa $milhões. Eu digo os Houthis no Mar Negro e no caso dos iranianos quando atacaram Israel. Eu tenho isso lá no canal e a estimativa é de um general israelense, general ou almirante. Então o custo de uma guerra é muito alto. Se você pega esses conjuntos de fatores, eu estou fazendo um sacrifício e nós não alcançamos a vitória. Meus parentes continuam reféns. O custo para o país em termos econômicos é altíssimo. E você começa a juntar tudo isso, começa a haver um movimento de questionamento. Porque toda guerra, Glauber, começa bem. Você motivado, todo mundo dizendo vamos lá, vamos vencer, vamos vencer. Quando começam a chegar os caixões, quando começa a chegar os insucessos, esse apoio à guerra começa a declinar. Foi assim no Vietnã, foi assim em todo lugar. Esse apoio começa a declinar. Então Netanyahu, só para fechar essa questão, está hoje numa sinuca. A sobrevivência política dele depende do sucesso na guerra. Por outro lado, o próprio governo dos Estados Unidos é um freio para a guerra, pelos motivos que eu expliquei. Voltando a essa questão, então, o governo atual dos Estados Unidos não tem interesse no conflito no Oriente Médio, mas tem interesse na Ucrânia, por um outro motivo.
Vou dar um exemplo. Na Ucrânia, o mandato presidencial do Zelensky já acabou. Isso. Em tese, ele já deveria Não ter é convocado. legítimo. Em tese, ele não deveria mais ser o presidente, teria que ter convocado eleições. Mas como a Ucrânia está sob lei marcial, lá a legislação deles permite que ele continue até que a guerra acabe, que ninguém sabe quando vai acabar. Nem ele tem interesse que acabe, então. Nem ele tem interesse, óbvio. Sim. Muito bem colocado por você agora. Muito bem, e se antes da eleição dos Estados Unidos acontecer uma guerra quente? O que acontece com as eleições? Tem. Ou não? Não tem, né? Depende do clima, da intensidade do conflito. Né? Então, a eleição é lá em novembro. Até lá, muitas coisas podem acontecer. Essa eleição poderá ocorrer ou não. Poderá ser com os candidatos atuais ou não. Então, é um momento em que prestar atenção no aqui e agora, acompanhar a dinâmica dos dias. Por exemplo, há um mês atrás, 2 meses, ninguém pensaria que o Putin ia lá na Coreia do Norte de novo, porque o líder da Coreia do Norte já foi na Rússia, e agora apertarem a mão, dirigir carro juntos. Tem uma foto do Putin dirigindo um carro e o líder da Coreia do Norte do lado dele, os dois rindo dentro do carro. Isso é uma coisa impensável. Então nós estamos num mundo que a dinâmica do jogo está tão rápida que as coisas acontecem em 1, 2, 3 semanas, muda completamente. Então, quando a gente pensa em eleição dos Estados Unidos, é importante acompanhar, é importante estar a par, mas é algo que está ainda muito distante. Está muito distante dentro da dinâmica do tabuleiro. Poderá ocorrer ou não? Pergunto, volto a dizer. Se houver uma guerra com ataque nuclear, mesmo que de armas nucleares táticas, vai ter eleição? Se houver sabotagens dentro do território dos Estados Unidos, com ataque em infraestrutura sensível, são 19 subestações de energia elétrica só que você precisa explodir para acabar com a energia nos Estados Unidos. Se houver um ataque a essas 19 estações, acabar a luz elétrica, você vai fazer eleição com o quê? Pouco antes das eleições. Se houver uma explosão de armas nucleares táticas, não por um ataque da Rússia, mas porque uma arma nuclear você leva numa valise. Né? Então, há muitas possibilidades, todos esses cenários estão sendo analisados, seja pelo Homeland Security, que é a Agência de Segurança Interna, como pela CIA, etc., a National Security Agency, né? Onde a probabilidade de ocorrência está aumentando paulatinamente. A probabilidade, hoje sabe-se, e foi o Burns do FBI, ele deu um depoimento onde ele acha que um atentado interno nos Estados Unidos, a probabilidade de ocorrência está aumentando muito. Quais seriam as consequências de um atentado relevante em várias cidades americanas simultaneamente? Qual é o clima que você teria para uma eleição se isso acontecesse no final de outubro? Onde houvesse muitos mortos, energia elétrica parasse, fosse decretado estado de emergência. Eu estou só mostrando cenários né, que têm graus de probabilidade distintos, mas que não são desprezíveis. E o FBI está levando isso muito a sério. Né? A NSA está levando isso muito a sério. A CIA está levando isso muito a sério. Então, vocês podem procurar lá no canal, eu mostro os depoimentos no Congresso. Né? Não é um cenário desprezível. E o nível de probabilidade de ocorrência está crescendo paulatinamente. Eles disseram isso no Congresso. Então, volto a dizer, para voltar à questão do cenário da eleição presidencial dos Estados Unidos. Ainda em novembro, ainda é muito longe para nós sabermos como isso tudo vai acontecer. Agora, isso que o senhor colocou não necessariamente seria um ataque russo ou chinês, né? Os DGs provocando uma confusão interna na possibilidade de não ter sucesso na eleição. Sabendo disso, eu provoco um tumulto ali. É um atentado de falsa bandeira. Exatamente. Seria esse o alerta que o senhor deixou pra gente, né? É. Agora, eu vou ler aqui um superchat que tem muito a ver com o que nós estamos falando, que é da... Qual o nome da moça? Já sumiu aqui, mano, Walter. O superchat correu.
São muitas mensagens. Muitas. Tem uma moça que ela fala dos DGs. Metamorfose. Mental morfose, Isso, é isso essa mesmo. mesmo. Lê aí, Mano Walter, por Então, gentileza. Ela fala aqui o seguinte: professor, o que você acha da teoria que está circulando sobre os DGs quererem a volta do Trump para trazer a paz e depois repentina destruição? Gratidão. Olha, grato pela leitura, Walter. Você é uma estratégia muito comum, e os DGs fazem isso há muito tempo. Quem conhece o modus operandi deles, eles sempre apostam nos dois cavalos. Eles sempre apostam nos dois cavalos, né? Você sempre tem um plano A e um plano B, Glauber. Então, por exemplo, é muito comum em eleições, aqui no Brasil se faz isso, o empresário doa dinheiro para os dois candidatos que estão na frente. Qualquer um que ganhar, você ajudou, né? Então os DGs têm muito essa questão muito forte para eles, né? Aquela famosa estratégia da tesoura, né? Ter duas pessoas que, na verdade, a vertente está relacionada ao mesmo financiador. E, muito bem. O Donald Trump, como um empresário, etc., sempre foi um cara ligado à questão capital. A ideia de trazer o Trump de volta para antagonizar e dividir mais ainda o país é uma ideia que é muito assim familiar para os DGs. Agora, eu não diria que eles incentivariam o Trump a voltar para depois criar uma guerra, porque o Trump teria a capacidade ou o poder de impedir isso sob certos aspectos. Agora, pensa bem, Glauber, Trump é eleito, toma posse, no ano que vem começa o seu mandato, e ocorre um atentado numa grande cidade dos Estados Unidos, e isso é atribuído aos russos, ou atribuído aos chineses. Como é que ele faz para impedir uma reação? Como é que ele vai dizer para o povo que ele não vai reagir? Entende? Não é muito fácil governar, principalmente quando você tem um sistema de inteligência trabalhando contra você, né? Então o presidente dos Estados Unidos pode muito, mas não pode tudo. Essa é a verdade. Um atentado de falsa-bandeira, que é a coisa mais comum que existe, deixa sempre o governante numa situação muito, muito complicada. Ele precisa prestar conta ao público.